Paz do Senhor, tudo bem? Como é que você tá? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos para mais uma videoaula. Hoje, Pilatos ordena a morte de Jesus. Lá na passagem de Mateus, capítulo 27, versículo 15 a 26. Esse é o devocional do dia 14. Ainda que você não precise seguir ali, né? A gente colocou uma ordem. Do que estamos falando? Você já sabe, a nossa linha do tempo, que é o advento de Páscoa, agora de 2025, a última semana de Jesus. Nós temos uma sequência de eventos aqui, onde estamos celebrando a morte e ressurreição de Jesus. Esses aqui são os eventos mais importantes que nós celebramos a Páscoa. Hoje a gente vai olhar esse aqui. Pilatos ordena a morte de Jesus. E eu definitivamente preciso melhorar os meus traços aqui com a minha pranchetinha. Mas vamos lá. Então você já orou, você já leu a passagem bíblica e você já passou na linha do tempo, aí você vai para a folha de estudo. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem porque tem algo muito interessante aqui. Nós estamos lá em Mateus, capítulo 27, e nós vamos trabalhar do versículo 15 até o versículo 26, que é quando Jesus, então, vamos voltar lá na linha do tempo? Isso aqui ajuda a criançada até a entender, né? Essa retinha final aqui, o que nós temos? Então, Jesus estava lá no Getsêmani orando. Aí vem Judas, né, o traidor, dá um beijo nele, a acusação, e aí então agora ele está diante de Pilatos, porque Israel estava sob o domínio romano, e a pena capital, ou melhor, a pena de morte, não poderia ser dado por ninguém que não a autoridade máxima romana. Mas nós temos esses três eventos aí pertos, né, um do outro, que tem bastante a ver um com o outro. Então, lembra que nós estávamos na festa da Páscoa? Olha lá o que diz a partir do versículo 15. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquele dia, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes judeus, olha só aqui, os líderes judeus tinham prendido Jesus por inveja, ou melhor, não existia nenhum crime para que Jesus fosse preso. Vocês viram lá o que falou de Barrabás? Olha aqui o que fala de Barrabás, famoso por sua maldade. E Jesus não tinha nenhum. Versículo 19. Nesse momento, enquanto Pilatos ainda estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Aqui é uma situação que a gente não vai entrar no detalhe, mas a esposa de Pilatos falou para liberar Jesus, que ela teve um sonho. E a gente não sabe que sonho é esse que deixou ela perturbada. Versículo 20. Enquanto isso, os principais sacerdotes e líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Aqui tem uma coisa importante para você conversar com a criançada aí. Ó, principais sacerdotes e líderes do povo convenceram a multidão a pedir. O que quer dizer isso? Quer dizer que a multidão por si só, muito provavelmente, não iria pedir a morte de Jesus, mas eles convenceram a multidão, ok? Então os caras foram lá e fizeram a cabeça deles mesmo. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus chamado Cristo? Ele não queria mandar Jesus para a cruz. Crucifixo, gritou a multidão. Por que saber, Pilatos? E aqui é muito legal para você falar para os seus filhos. Que crime ele cometeu? Nenhum. Veja que o próprio juiz, que ali no caso era o Pilatos, né, que ele fazia esse papel aí de
de governador e de julgar ao mesmo tempo, ele não viu em Jesus crime. Ele falou, cara, não tem crime nenhum. E ele mandava matar gente ali, sei lá, toda semana, todo mês, todo dia, e pessoas que estavam comprovadamente ali cometendo crimes. Só que tinha essa questão da Páscoa, de soltar um prisioneiro, né? Era tipo uma comemoração, uma algo assim, né? Para, olha, estamos aqui com o coração nisso, enfim. E eles pediram que soltasse Barrabás, que era um prisioneiro que tinha cometido um crime, né? Mas a multidão queria, né? Que crime ele cometeu? A multidão gritou: crucifique-o! Multidão, lembra que eles foram influenciados aqui, né? Pelos líderes religiosos, como diz o versículo 20. Aí, versículo 24: Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Por quê? Ele queria insistir, ele queria ainda, né, todas as possibilidades para liberar Jesus, porque ele sabia que o inocente iria morrer. Aí tem essa questão aqui para você ensinar a seu filho, que é o seguinte: assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Então, esse lavar as mãos significava exatamente isso. Aqui a Bíblia já está interpretando. Ele estava dizendo: olha, a decisão é minha, eu tenho que tomar a decisão, eu sou o líder. Mas eu estou tomando essa decisão baseado no que vocês estão querendo. Eu não quero mandar esse homem para a cruz. Então eu lavo minhas mãos. Ele fala: eu estou inocente do sangue desse homem, porque ele sabia que ele não queria condenar uma pessoa que não fez nada. Passagem muito interessante aí para os advogados, que se você é advogado, tem uma questão jurídica aí, né? Que tinha que ter algum ponto ali para condenar Jesus, mas não tinha. Bom, o que nós vemos aqui então para você trabalhar com os seus filhos aí? O que nós observamos? O povo pediu para Jesus crucificar, para que Jesus fosse crucificado, atendendo o desejo deles mesmos sem haver crime algum. Reforce que não havia crime. Põe ali a questão da esposa dele intercedendo, de Barrabás ser um criminoso famoso. Põe ali a questão do próprio Pilatos, falar assim, gente, que crime ele cometeu? Então, observando a cena ali, você vai ver que a gente tem um movimento para poupar Jesus do próprio julgador, que é Pilatos, porque realmente não tinha crime, e a maneira que a multidão foi incitada pelos líderes religiosos. O que isso significa? Como interpretamos isso, né? Jesus não tinha culpa ou erro, mesmo assim tomou nossas dores e foi condenado como um criminoso. Aqui, nós não vamos ainda falar da crucificação, mas nesse momento do julgamento se cumpre a palavra de Deus, porque tudo aquilo que está acontecendo ali humanamente já tinha um propósito divino de enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas, de fato, Jesus não tinha culpa. De fato, Jesus não tinha crime, não tinha pecado, não tinha nada. E isso no julgamento fica muito claro. Até um romano, que não tinha nada a ver com um judeu, com Messias, com tudo ali que tinha a ver com a cultura judaica, ele olha e ele fala assim, ó, isso aqui não rola não. Mas aqui a gente sabe que Deus tinha um plano maior, né? E aí, para lembrar para a criançada, isso aqui é muito importante. Nossos pecados condenaram Jesus. Nós fixamos os pregos em suas mãos. É forte isso, né, galera? Mas isso é real. Então, a gente tem que falar que quem crucificou Jesus não foram a multidão, não foi Pilatos, não foram os líderes religiosos. Quem mandou Jesus para a cruz foi Deus por causa dos nossos pecados. Então, ele estava lá como consequência do pecado, mesmo sem ter cometido pecado. O pecado é algo tão ruim que, né, outro dia uma pessoa falou uma coisa muito interessante, ela falou, Jesus não podia tomar uma surra bem dada, assim, de chicote, daquele jeito horrível, não sei o que, pá, e ser liberado? E já estaria resolvido? Não. Por pior que seja ali o quanto ele podia sofrer, o pecado só seria pago com a morte. Esse era o preço.
e foi isso que Jesus pagou. E nós estamos vendo uma cena de julgamento, mas nós estamos entendendo que quem levou Jesus para a cruz foi o amor de Deus por nós e também a maneira que Deus faz justiça, porque ele não deixa o pecado impune, mas ele substituiu, ele colocou a punição em Jesus, por isso que todos aqueles que crerem em Jesus receberão esse benefício. Apesar de eu ter cometido pecado, ele vai sofrer a consequência disso. Esse é um devocional muito interessante e você trabalha esse ponto aqui com pecados aí na vida dos seus filhos para que caia essa consciência do quanto o pecado é ruim, o qual é a consequência do pecado. Apesar de sermos salvos pela graça, estarmos livres dessa consequência, temos a responsabilidade de, ao olhar para isso, falar, gente, o pecado é tão ruim, tão ruim, tão ruim que eu tenho que fugir dele. E trabalha aí questões específicas na vida dos seus filhos, que só você, pai e mãe, pode trabalhar porque você conhece bem seu filho. Deus abençoe, paz do Senhor. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim e não se esqueça que não é apenas um momento devocional, é Deus usando a sua vida para restaurar a imagem dele na vida dos seus filhos. Paz do Senhor, tchau, tchau.